Paz do Senhor, povo de Deus, Evangelista Miguel de Souza, como sempre, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Como está a tua vida, como está o teu dia, ou a tua noite, independente do horário em que você vai ouvir esta mensagem. Se a luta está grande, não esqueça que maior é o Senhor do que as minhas lutas e as tuas lutas. O Senhor é maior que os meus problemas e os teus problemas. Talvez você seja um aluno nascido da escola bíblica dominical. Eu sou uma pessoa que eu amo a escola bíblica dominical. Um pouquinho que eu sei, eu devo a Deus em primeiro lugar e depois a escola bíblica dominical. Nós estamos estudando agora nesse trimestre sobre o livro de Ruth, né? E o livro de Esté. Por incrível que pareça, o livro de Esté nós temos algumas curiosidades ali. E uma delas, a primeira, é que nós não encontramos o nome Deus naquele livro. Deus ali a gente vê que ele age nos bastidores. Né? Tem um hino que diz que Deus trabalha no silêncio. E no livro de Esté é uma prova disso, que Deus trabalhou no silêncio. Mas a mão potente de Deus esteve ali. Né? A outra curiosidade também que nós encontramos no livro de Esté é o mais longo banquete das páginas imortais da Bíblia Sagrada. Um banquete que durou ali uma festa 180 dias. Se você já leu o capítulo 1, você vai observar que é uma festa ali de 180 dias, nada mais, nada menos que 6 meses, né? Temos também uma outra curiosidade, no capítulo 8, versículo 9 do livro de Esté, nós encontramos ali o maior versículo da Bíblia Sagrada, dos 1189 capítulos, 31.173 versículos, o versículo maior está ali em Esté, capítulo 8, e o versículo 9. Temos também uma outra curiosidade que não está na Bíblia, mas a história diz que Artaxerxes, ele tinha sua mão direita maior que a esquerda, né? A Bíblia não fala isso aqui, isso é coisa da história, são curiosidades bíblicas. Eu quero, neste momento, estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 22, e o versículo de número 31, que diz assim: acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. No século passado, nós tivemos um grande pregador, comentarista, pastor, é o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele era inglês. Pastoreou uma igreja em Londres em torno de 29 anos. Ele pastoreou aquela igreja e ele morreu no dia 1º de março de 1981. E no ano em que ele morreu, ele observou quando ele estava doente, os irmãos vinham, oravam por ele, só que ele havia perdido a voz, ele não conseguia falar. E aí ele via os irmãos orando intensamente por ele, a sua família, era uma pessoa muito querida, muito amada. E o que ele fez então? Ele pediu um pedaço de papel, uma caneta e escreveu uma frase: não me impeço de entrar na glória. Você vê aí a postura desse homem de Deus, pessoa que não temia a morte. A gente vê o irmão Paulo também, quando estava em Roma ali, se você leu já no livro de 2 a Timóteo, no capítulo número 4, versículo 7 e versículo 8, Paulo disse: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora aguardo a coroa da justiça que a mim está reservada, não somente a mim, mas a todos quanto amo a sua vinda. O que leva uma pessoa a se expressar dessa forma? Num cárcere, é convicção de vida eterna, convicção de uma eternidade feliz nos braços do Senhor Jesus. Este texto em que eu li aqui, você vê que havia nos dias de Jesus os saduceus, os fariseus. Os fariseus eram uma das principais religiões da época, os fariseus. Depois vinham os saduceus, vinham também os herodianos, que era mais um partido político, tinha os essênios e outros. E a Bíblia não fala, mas já existia também outras religiões, outros segmentos. E aqui a Bíblia diz que Jesus está reunido num determinado local e chegaram ali quem? Os saduceus.
E ao chegar com Jesus, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Os saduceus, eles acreditavam apenas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Porque se você ler o Pentateuco ali, você vai ver que Moisés, quando escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele não deu ênfase sobre a ressurreição dos mortos. Como eles só acreditavam no livro, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles tinham dificuldade de entender. Havia sempre um debate entre eles e os fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição do último dia. Então eles foram narrando ali um texto, né, que se você ler os livros apócrifos, tem este fato. Eu não vou mencionar qual dos livros apócrifos, mas é entre os 7. Eu já li, não lembro agora o nome desse livro apócrifo, que narra esse fato aí. Esses livros apócrifos, eles são livros sem inspiração. Eles não foram encaixados no cânon sagrado, não foram reconhecidos pela, pela, pelo, pela Septuaginta, né? Então, quando a gente vê aqui, eles fazem uma pergunta para Jesus. Ele disse, na lei, ele volta lá para o Pentateuco. Na lei, Moisés disse que se um homem casar, e após esse homem casar, se ele não gerar filho, então a esposa dele passa para o seu irmão, para suscitar o descendente. A gente vê isso aqui, era muito comum você voltar um pouquinho lá para o Pentateuco, você observar que nós temos um personagem chamado Judá e Tamar ali. É um fato que não é sobre isso que eu vou pregar, mas havia ali uma promessa, né, que a pessoa de Judá fez a Tamar e no final ele acabou não cumprindo. Mas você vê aqui que os saduceus interrogaram a Jesus. E eles disseram, olha, houve entre nós, né, um homem que casou-se com uma mulher, não lhe dando descendente, ou seja, não tendo filho, né? Ele vinha a falecer, e depois esta mulher casou-se com o segundo, casou com o terceiro, e por fim acabou casando com os 7 irmãos. Você vê que isso aqui é uma história que não tem muito fundamento, certo? Mas eles usaram um texto do livro apócrifo para falar sobre isso aqui. E aí eles disseram, na ressurreição do último dia. Depois veio também falecer a mulher. E na ressurreição do último dia, qual desses 7 será o marido desta mulher? Você vê, mundo espiritual é um, mundo físico é outro. Jesus aqui, em resposta, quando a gente lê aqui o versículo anterior, versículo número 29, Jesus respondendo disse-lhe, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Por que a humanidade ela está mergulhada no pecado? Por que estamos sofrendo e a maioria das pessoas causa que é porque não estamos cuidando da natureza, né? A gente vê aí as pessoas, esses movimentos aí dizendo que nós temos que preservar. Com certeza nós temos que cuidar do meio ambiente. Isso aqui é um fato inevitável, nós temos que cuidar, certo? Mas um dos grandes problemas da humanidade é não errar por não conhecer o poder de Deus, não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber das escrituras, não querem saber da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, ele disse, examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Nós temos que examinar, nós temos que ler a Bíblia, pesquisar. Não ir atrás apenas do que a gente ouve, mas nós temos que ler a Bíblia. Nós, eu e você, como servo de Deus, que a nossa única regra de fé é a Bíblia. A Bíblia ela está acima de qualquer religião, a Bíblia está acima de qualquer pastor, de qualquer papa. Se você está numa igreja e esse líder aí está se colocando acima da Bíblia, saia fora desta pessoa, porque a Bíblia ela é a nossa única regra de fé. Ela é imutável, ela é infalível, é inerente à palavra de Deus, ou seja, não existe erro. Pode haver erro em tradução, mas não na palavra de Deus. E a gente observa aqui que Jesus disse, serás não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, né? E o versículo 30 diz assim, porque na ressurreição nem se casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, aqui você vê este texto aqui, ao fechar os olhos aqui, esse corpo físico, ele retorna ao pó, né? E a partir daí, então,
começa um novo período da nossa vida. Interessante aqui que Jesus disse. Jesus prossegue na resposta a eles. Primeiro Jesus Serrais deu um puxão de orelha neles. Você imagina ali os fariseus até cochichando entre si, dando risada, porque era uma das palavras mais fortes que os saduceus usavam contra os fariseus, era essa aqui, né? E agora Jesus chega ali e traz uma clareza. Até os fariseus comemoraram aquilo ali. Eu imagino assim, né? Eu pensando, né? E Jesus disse acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Significa que você sai aqui deste corpo, você entra na eternidade. A princípio, né, você for lá para o Salmo de número 116 e o verso 15, a Bíblia diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos santos. É muito importante você ler esse versículo e entender o que o salmista está dizendo. Ao compor aquela melodia, ele diz que é precioso aos olhos de Deus a morte dos santos, não é da pessoa. Santo quer dizer separado do pecado, separado dos prazeres efêmeros desta vida. Não quer dizer perfeito, mas é santo, porque é separado. Uma vida consagrada, dedicada a Deus. Não uma vida como as pessoas vivem, uma vida dissoluta, bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, e muitas vezes até afrontando a Deus, né, com palavras, adorando imagens que a Bíblia condena a adoração da imagem. Você talvez que me acompanha nesse canal, essa palavra ela não ecoe muito bem nos seus ouvidos, mas a imagem, a idolatria, é um dos maiores pecados aos olhos de Deus. Você não tem noção. Se tivéssemos que avaliar os pecados, um dos pecados mortais seria exatamente a idolatria. Isso aqui, Deus lá no Pentateuco, no capítulo 20 do livro de Êxodo, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não farás para ti imagem alguma, nem semelhança que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, nem te encurvarás e nem servirás a elas, porque eu sou um Deus zeloso, que eu visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração, e que uso de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nos 10 mandamentos, nas 10 palavras que Deus deixou ali, a primordial é justamente isso. Mas as pessoas adoram imagem. Eu estou muito preocupado aqui com o Rio Grande do Sul, que agora vão fazer uma imagem, estão construindo já aqui numa cidade aqui próximo de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, eu não vou dizer o nome do município de Porto Alegre, estão construindo uma estátua de um demônio, né? Pessoas que adoram o inimigo de nossas almas. Os últimos dias da Igreja de Cristo, o diabo ele está ficando tão descarado, ele nunca teve caráter, ele nunca teve pudor. Mas no momento que antecede a vinda de Cristo, ele está muito assim, olha, acirrado. Por isso eu digo a você, que vive na igreja, mas que ainda não se converteu, que ainda não deixou Cristo entrar na sua vida, dominar a sua vida. Como disse Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive realmente em você? Ou você simplesmente foi lá no tanque batismal, tomou um banho lá, ou foi no rio, desceu as águas, mas você continua com aquele velho homem? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você tem que abandonar essa vida de pecado. Então você vê aqui os fariseus, os saduceus principalmente, por não examinar as escrituras. Jesus disse: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Você precisa examinar as escrituras, você precisa ler a Bíblia, você precisa crer no poder de Deus e não esquecer que ao entrar na eternidade, nós vamos entrar como santos. Aqui nós somos crentes, ao entrar na eternidade, a gente entra como santo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E você vê neste texto aqui que o nosso Deus, ele é um Deus de vivo e não um Deus de mortos. Você vê que Deus, quando está ali com Moisés no capítulo 3, do livro de Êxodo, né? Quando Moisés disse: mas qual é o teu nome, para que quando eu chegue diante de Faraó eu possa testemunhar, falar deste nome? E aí Deus se apresenta: eu sou o que sou. E disse mais:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus vem confirmar aqui que o nosso Deus é um Deus de vivo e não de morto. Que Deus que nos abençoe. E se você está morto espiritual, entregue a sua vida agora a Cristo. Aceite para se tornar uma pessoa viva espiritual. De repente, fisicamente você está vivo, mas espiritualmente você está morto, porque não quer saber de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.